Fala pessoal, então hoje a gente vai ver o for in, for off e o for na prática, né? E para isso a gente vai utilizar uma API pública que é a API do Star Wars. Então essa API aqui swap.dev/documentation, então fica disponível aí o link para vocês estarem acessando e estarem explorando mais recursos dessa API, né? Dá para fazer coisas incríveis aí de listagem e tudo mais. Para quem é fã do Star Wars, vai gostar bastante. Mas a gente vai utilizar ali apenas para pegar a lista de pessoas ali para a gente manipular utilizando o for que a gente viu na aula passada, beleza? Então, vamos lá para a prática. Eu vou abrir o VS Code e aí a gente vai criar aqui um diretório, né, para o nosso projeto de hoje. Então, eu vou chamar ele de aula for in, for off. E aí aqui, pessoal, a gente já está no diretório, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um npm init, né, para começar o nosso projeto. Então ele vai adicionar o package.json para a gente. Só confirmar aqui. Npm init. Aí ele vai criar o package.json para a gente. E aí a gente vai adicionar, né, o nosso type model para a gente trabalhar com os módulos, né, assim como a gente tem trabalhado nos outros projetos. Bom, nosso arquivo principal é o index.js, então eu vou criar ele aqui. Index.js. Só mover para dentro aqui o arquivo. Então, beleza. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a integração com a API do Star Wars, que é aquela swap.dev. Para fazer a integração, a gente estava utilizando Node-RED, então vamos instalar ele aqui no nosso projeto para a gente poder utilizar. Então, para instalar uma nova dependência é o npm install. E aí, npm install node-fetch, né, ele já vai instalar e vai salvar aqui para a gente nas dependências do package.json. Beleza? Bom, e o que a gente vai fazer, pessoal? Então a gente vai fazer uma coisa diferente nessa aula, que vai ser criar ali um primeiro serviço nosso, né? O que é o serviço, pessoal? O serviço, na verdade, é um arquivo ali onde vai estar acessando uma API, né? Ele poderia estar acessando algum banco de dados também para obter essa informação, né? E retornar para a gente, né? Através de uma função. Então vamos criar um serviço aqui. Então vou dar um new file e eu vou chamar aqui de Star Wars Service.js. Beleza? Então, o que vai ter nesse serviço? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o Node-RED, né? Afinal, a gente vai usar ele para fazer a nossa request para a API. Então, import fetch from Node-RED. Beleza? E qual que é o URL da nossa API, né, que a gente vai utilizar? Então, eu vou criar aqui uma const API URL, que vai ser igual a... Aí a gente pode pegar do link da documentação, tá, pessoal? Então, a gente pode pegar aquele link lá e acessar. Vocês vão ver que a API vai ser essa URL aqui, swap.dev/api. E aí o que a gente vai fazer? Então a gente quer listar tipo as pessoas que fazem parte do filme, né? Então a gente vai dar um get people aqui. Então a gente vai criar uma função chamada get people. Beleza? E o que isso daqui vai fazer? Bom, a gente vai fazer uma request na API, vai pegar as pessoas e retornar. Então essa é a finalidade dessa função do nosso Star Wars Service. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Então, vamos criar uma const aqui, onde a gente vai pegar a resposta de uma requisição, que é o nosso fetch. Fetch
E aí a gente vai colocar o que aqui? Então a gente vai colocar a nossa API URL barra. Daí a gente pode consultar uma documentação que para pegar as pessoas a URL é people. Aí ele vai listar para a gente lá com paginação as pessoas que fazem parte do filme lá, do Star Wars. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer, né? O segundo passo aqui é pegar essas pessoas, né, e transformar ali em JSON, né, porque ele está retornando para a gente ali os dados, mas não temos o formato ainda. Só que, pessoal, antes de converter para JSON, lembra-se que o fetch é uma promise. Dado que ele é uma promise e a gente quer pegar a informação da resposta, a gente vai precisar utilizar o que a gente já aprendeu, que era o async await. Então, eu preciso transformar essa função aqui em async function. E aí agora eu consigo utilizar o await para pegar a informação. Então, nesse caso aqui, ele está pegando a informação do Dan e jogando aqui em response. Então, para a gente pegar no formato de JSON, eu posso criar aqui o nosso people e colocar aqui um await também no response.json. Tá? Então, ele vai transformar a nossa resposta ali no objeto JSON, tá? Para a gente poder manipular os resultados. E aí, o que eu vou retornar aqui, pessoal? Se a gente for ver ali o retorno da API, ela vai retornar algumas informações da paginação, né? Então, total de itens que tem, qual a página atual. Então, ele vai listando de 10 em 10. A gente tem que percorrer essas páginas, né? Então, por isso ele tem essas informações de paginação. Mas fiquem tranquilos em relação a isso, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Bom, e como que a gente retorna então só a listagem dos 10 itens, né? Então a gente tem um atributo chamado results ali, tá, pessoal? Então isso daqui é da API, tá? É um padrão da API do Swap ali, que ela tem esse results aqui. Então esse results vai estar o nosso array com a lista, né, de people ali que a gente está fazendo a requisição, beleza? Então, beleza, pessoal. Criamos o nosso getPeople aqui, né? Ele faz a request. A gente pode dar uma incrementada nele. Como eu falei, como ele tem paginação, eu posso pegar outras páginas, né? Então, a gente pode colocar uma variável page aqui, né? E aí a gente pode definir o valor default nela aqui para a primeira página só, ou para a segunda página, enfim. E aí, como que a gente passa esse parâmetro, né, para pegar outras páginas? Então, um parâmetro de URL, a gente usa a interrogação, o page e colocamos a variável page aqui, tá, pessoal? Então, esse aqui é o formato ali que a gente passa, né, um parâmetro pela URL, tá, pessoal? Então, isso daqui é bem utilizado em APIs, mas a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe sobre APIs ali para frente. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, pegando o nosso results aqui, a gente já tem a nossa resposta. E o que eu vou fazer? Para usar esse meu serviço, pessoal, a gente vai ter que exportá-lo. E como que a gente faz isso, né? Então, bem tranquilo, a gente usa o comando export aqui. E a gente coloca quais as funções que a gente quer exportar, né, desse nosso módulo. Então, eu quero exportar aqui o getPeople. E aí, a gente tem o nosso serviço pronto, né? Então, vocês vão ver que criando um serviço, pessoal, a gente pode reutilizar ele em toda a nossa aplicação. Então, fica muito bacana de se trabalhar nessa estrutura aí de criação de serviço. Então, eu posso ter outros serviços de outras APIs também. Então, é uma prática bem utilizada ali de criar esses serviços e poder reutilizá-lo como um módulo interno na aplicação. Então, vamos lá para o nosso index e vamos criar a nossa função main aqui. Então, function main. E eu já vou chamar ela aqui para a gente não esquecer, né? E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Como que eu faço para consumir, né, o nosso serviço? Bom, assim como a gente importa uma dependência aqui, eu posso importar uma dependência interna, um módulo interno, né? E para isso, eu vou usar o import como a gente tem utilizado. Eu só posso utilizar o import porque a gente colocou o type lá no package, né, definindo o type model, tá, pessoal? Senão eu teria que utilizar o require.
Então, utilizando o get aqui, né? Vou pegar lá o get people from, e aí como que eu importo um módulo interno? Então, eu vou pegar aqui o Star Wars Service.js. Então, fiz uma importação aqui, está no mesmo diretório, né? Então, eu coloquei o ponto barra e o nome do nosso módulo lá. E aí, agora, para a gente utilizar esse módulo aqui, a gente vai ter que transformar a nossa função em assíncrona, porque a gente vai trabalhar com promises e vai trabalhar com await. Então, vou deixar a nossa function main async e vamos pegar então o people aqui, né? Então, vou chamar de Star Wars people igual a await. E aí a gente pega o nosso get people aqui. Get people. Lembra-se que a gente pode passar o número da página, então vamos ver aqui a diferença, né? Se eu passar o 1, posso dar um console.log e vamos ver nossa listagem aqui. Então vou só limpar o terminal, vou dar um node ponto para executar. E vamos ver aqui. Então ele listou aqui para a gente vários, né, resultados. E aí a gente tem aqui o primeiro aqui que é o Luke Skywalker, né? Então vamos, para facilitar um pouquinho a visualização, vamos dar uma filtrada nesses dados aqui, né? Então vamos percorrer nossa lista, nosso array aqui com o for que a gente aprendeu. E aí a gente acaba printando só o nome, só para visualizar aqui o nosso exemplo, né? Então vamos lá. Então, dado que eu tenho esse Star Wars People aqui, que é um array, né, de objetos, então vamos percorrê-lo. Então, o primeiro que a gente viu foi o for, né, e para percorrer com o for, a gente vai fazer um let i, criando uma variável que eu vou incrementar, né? E aí eu vou pegar aqui o i, né, menor que, aí a gente vai usar, aqui ficou Star, isso, Star Wars People, beleza? Ponto, o nosso length. E aí, conforme ele for menor que o length, eu vou dar um i++ e vou incrementar. E aí eu vou printar o que aqui, pessoal? A gente vai pegar o nome só para exemplificar. Então, eu vou pegar da nossa lista aqui o elemento i. Então, ele vai começar em 0, né? Enquanto ele for menor que o length da lista, ele vai incrementar 1 e vai percorrer a nossa lista. Então, vamos limpar o console, vamos rodar e vamos ver o resultado. Então, ele printou aqui. Ao invés de printar todo o objeto, vamos printar só o nome. Acho que vai ficar melhor para a gente visualizar aqui. Beleza, então a gente tem aqui Luke Skywalker, o C3PO. E aí, pessoal, lembra que eu falei que tem a paginação que a gente implementou? Então, eu posso pegar da página 2 e se eu rodar novamente, ó, vejam que ele vai mudar a lista. Então, ele já trouxe outra lista para a gente, né? E aí eu consigo trabalhar a paginação então, aqui no nosso serviço. Então, veja que incrível, né? A gente centralizou todo o serviço lá da requisição da API em um módulo ali, que é o Star Wars Service, né? E a gente consegue utilizar ele na nossa aplicação em vários lugares ali e está todo centralizado em um serviço, beleza? Então é uma boa prática e fica legal ali para a gente trabalhar no nosso projeto. Bom, então já que a gente viu o for aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha no forin agora, né? Então que foi o outro que nós vimos. Então, para usar o forin, a gente vai usar o for aqui. E o que a gente viu, né, pessoal? O forin, eu vou acabar percorrendo ali as propriedades de um elemento, né? Então,
Vamos pegar aqui como um exemplo, um primeiro caso. Deixa eu só voltar aqui o nosso getPeople para 1. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as propriedades, então prop person, eu vou chamar, in, e aí vamos pegar o primeiro aqui, que era o Luke Skywalker, né? O primeiro é o 0. Beleza. E aí vamos dar um console.log no prop person. Vamos ver o que ele vai printar para a gente. Então, se eu der um node ponto. Então, veja que legal, ele pegou todas as propriedades, né, do nosso objeto. Então, eu sei que ele tem nome, tem altura, né, tem o gênero, tem os filmes, espécies, veículos, então tem todas as propriedades aqui. Se eu quiser também, pessoal, eu posso usar essa propriedade para pegar os valores, né? Então, como que eu faço isso? Eu pego aqui o nosso Star Wars 0, né? E eu uso a propriedade aqui, e aí agora a gente está acessando, né, o elemento 0 lá e pegando essa propriedade específica dele. Então vamos ver aqui, vou rodar novamente, e agora a gente está pegando os valores, né? Então vejam que em cima a gente pegou as propriedades e embaixo os valores. Beleza? Então é para isso que a gente usa o for-in. Já o for-off, ele vai ser muito parecido com o primeiro caso do for, mas ele fica muito mais clean ali no código, né? Então posso usar aqui o for, e aí a gente vai usar o que? O let person, né? E for off, e aí a gente vai pegar do Star Wars People. E vejam que a gente consegue dar um console.log, né, pegando a pessoa. Então vou pegar o person.name aqui, né, só para a gente conseguir visualizar melhor. E aí rodando novamente, vejam que consegui pegar o nome. E vejam que eu não precisei me preocupar em ter que ficar incrementando, né, o nosso contador aqui e tratando, né, para ver se ele é menor que a quantidade de elementos na lista. Então fica muito mais prático aqui usando o for-off. Beleza? Então era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Então a gente viu ali como criar um serviço agora, né? Então fica muito mais profissional ali centralizando em um módulo interno. A gente viu como exportar uma função desse módulo e como a gente conseguir importar, né, e utilizar ela aqui para iterar, né, utilizando o for, o for-in e o for-off. Então, vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!